A Tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 2 de março, segunda semana da Quaresma. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso que ninguém vê. Um peso que não aparece no rosto, que não aparece nas fotos, que não aparece nas respostas rápidas que você dá quando alguém pergunta tudo bem. Eu sei das noites em que você ficou acordado, não por insônia, mas porque a sua mente não parava de repetir aquilo que alguém te disse, aquilo que alguém te fez, aquilo que você fez e não consegue se perdoar. Eu sei dos dias em que você sorriu por fora, mas por dentro estava se julgando com uma dureza que você jamais usaria com outra pessoa. Das vezes em que você olhou para alguém que te machucou e sentiu raiva, e logo depois sentiu culpa por sentir raiva. Das vezes em que você tentou perdoar, tentou de verdade, mas a dor voltava, e você se perguntava: será que eu sou uma pessoa ruim por não conseguir? Eu sei do cansaço de carregar mágoas que você nem escolheu carregar, do medo de se abrir de novo, de confiar de novo, de se entregar de novo, porque a última vez doeu demais, da solidão de quem foi julgado injustamente e não teve chance de se explicar, do peso de quem vive medindo cada palavra, cada gesto, cada passo, com medo de errar mais uma vez, das vezes em que você rezou pedindo paz, mas a paz não veio, das vezes em que você olhou no espelho e não reconheceu a pessoa que estava ali, tão diferente daquela que você queria ser. Eu sei do cansaço da alma, aquele que não passa com uma noite de sono, porque não é o corpo que está exausto, é o coração. Se esse é o seu sentimento, se alguma dessas feridas é a sua ferida, este Evangelho não veio por acaso. Ele chegou até você nesta segunda-feira de Quaresma como um abraço que você não pediu, mas que Deus sabia que você precisava. O Evangelho de hoje traz uma das frases mais poderosas que Jesus já disse. Uma frase curta, mas que muda tudo. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Se ouviu, releia com calma. Não é uma ordem fria, não é um mandamento distante. É um convite que nasce do coração de Deus para dentro do seu coração cansado. E aqui está o que muda tudo. Jesus não começa dizendo seja forte, Ele não diz supere isso logo, Ele não diz já passou, esquece. Ele começa dizendo seja misericordioso como o Pai é misericordioso. Ou seja, antes de te pedir qualquer coisa, Ele te mostra como Deus age com você. Quando tudo em você diz eu não consigo perdoar, Deus diz eu já te perdoei primeiro. Quando tudo em você diz eu sou duro demais, sou rancoroso demais, Deus diz eu sou misericordioso o bastante por nós dois. Quando tudo em você diz eu mereço ser condenado pelo que fiz, Deus diz eu não te condeno, eu te acolho. Esse Evangelho não é sobre perfeição, é sobre misericórdia. A misericórdia que Deus tem com você e que Ele quer que transborde de você para os outros, no seu tempo, do seu jeito, com as forças que você tem hoje. E sabe o que mais me toca nesse Evangelho? É que Jesus conhece o coração humano. Ele sabe que a gente julga, Ele sabe que a gente condena, Ele sabe que a gente guarda mágoa, Ele sabe que a gente mede o outro com uma régua que nem a gente mesmo aguenta. E mesmo assim, Ele não vem com um dedo apontado, Ele vem com um convite: não julgueis. Quantas vezes você foi julgado por quem nem conhecia a sua história? Quantas vezes alguém decidiu quem você era sem nunca ter perguntado como você estava?
Quantas vezes você ouviu palavras que cortaram fundo, que fizeram você duvidar do seu próprio valor? E quantas vezes, seja honesto, você fez o mesmo com alguém? Não por maldade, por dor, por cansaço, por medo. Porque quando a gente está ferido, a gente machuca. Quando a gente está com medo, a gente se fecha. Quando a gente está sozinho, a gente desconfia. E Deus sabe disso. Deus não faz contabilidade das suas falhas. Ele não anota cada vez que você julgou alguém. Ele não marca num caderno cada vez que você guardou rancor. Ele olha para você e vê o que ninguém mais vê. Uma pessoa cansada tentando dar o melhor de si num mundo que cobra demais e acolhe de menos. A imagem de Deus que esse Evangelho nos mostra não é a de um juiz severo, é a de um pai que fica quando você erra, que fica quando você julga, que fica quando você não consegue perdoar, que fica quando você está tão ferido que a única coisa que consegue fazer é se esconder, ficar quando todo mundo vai embora, ficar quando você mesmo desiste de si, ficar quando o mundo te condena, ficar quando você não tem mais palavras para rezar, ficar quando o silêncio é a única coisa que sobrou, ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus do Evangelho de hoje. Não é o Deus que exige, é o Deus que permanece, é o Deus que olha para você no seu pior momento e diz: eu não vou embora. Quantas pessoas já foram embora da sua vida quando você mais precisava? Quantas pessoas te julgaram sem saber o que você estava passando? Quantas pessoas te condenaram com base no que ouviram, sem nunca ter perguntado a sua versão? Pois Deus não faz isso. Deus não é como as pessoas. Deus não julga pela aparência, não condena pelo boato, não mede pelo erro. Deus mede pela misericórdia, sempre pela misericórdia. Se essa palavra está tocando o seu coração, eu quero te pedir uma coisa simples: ative o sininho deste canal, para que você possa acompanhar diariamente o Evangelho. Cada dia uma palavra nova, cada dia um encontro com Deus que pode mudar a sua semana, o seu mês, a sua quaresma inteira. E agora, nos comentários, escreva o seu nome ou o nome de alguém que precisa dessa misericórdia hoje. Pode ser uma palavra só, pode ser uma intenção do seu coração: perdão, paz, recomeço, cura, libertação, coragem. Escreva, porque ninguém deveria atravessar esta quaresma sozinho. Cada nome que aparece aqui embaixo é uma vida que Deus conhece, uma história que Deus acompanha, uma dor que Deus não ignora. E quando a gente reza junto, mesmo sem se conhecer, algo poderoso acontece. Eu quero te contar a história de uma pessoa. O nome dela é Dona Madalena Souza, 67 anos, aposentada, moradora de Belo Horizonte, Minas Gerais. Dona Madalena passou 32 anos casada com o mesmo homem. Criaram 3 filhos juntos. Ela dizia que o casamento não foi perfeito, mas era verdadeiro. Até que, há 4 anos, o marido dela saiu de casa, sem aviso, sem explicação que fizesse sentido. Ele simplesmente foi embora. Dona Madalena me contou que os primeiros meses foram os piores da vida dela. Não pela saudade, embora a saudade fosse enorme, mas pelo julgamento. Os vizinhos comentavam, os parentes opinavam. Alguns até diziam que ela devia ter feito algo de errado para ele ter ido. Ninguém larga uma mulher assim do nada, disseram para ela. E Dona Madalena começou a acreditar nisso. Começou a se julgar, começou a se condenar. Passou noites inteiras repassando cada conversa, cada discussão, cada silêncio, tentando encontrar o momento exato em que ela tinha falhado. Ela parou de ir à missa, parou de rezar, não por raiva de Deus, mas por vergonha. Como é que eu ia falar com Deus se eu não conseguia nem me perdoar? Ela me disse. Até que uma manhã, numa terça-feira qualquer, ela ligou o rádio e ouviu exatamente esse evangelho: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados.
perdoai e sereis perdoados. E ela chorou, não de tristeza, de alívio, porque naquele momento ela entendeu que Deus não estava pedindo que ela perdoasse o marido naquela hora. Deus estava pedindo que ela parasse de se condenar, que ela parasse de ser a sua própria juíza, que ela se olhasse com os mesmos olhos de misericórdia com que Deus a olhava. Dona Madalena voltou à missa no domingo seguinte, sozinha, com medo, com o coração ainda partido, mas foi, e ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci: padre, eu não fiz nada espetacular, eu só parei de me punir por algo que não estava no meu controle. E aí Deus entrou. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de um rádio ligado numa manhã qualquer, falou de uma lágrima que finalmente caiu, falou de um passo pequeno em direção a uma igreja. Às vezes a misericórdia começa assim, não com um grande gesto, mas com a decisão de parar de se destruir. Agora eu quero voltar ao Evangelho e olhar mais de perto para uma parte que talvez tenha passado despercebida. Jesus diz: dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Repare bem, Ele não diz dai e talvez recebam. Ele não diz dai um dia, quem sabe se vocês merecerem, algo volta. Ele diz boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essa imagem é linda. Na época de Jesus, quando você ia ao mercado comprar grão, o vendedor colocava no recipiente, apertava, sacudia para caber mais e ainda deixava transbordar. Era a medida mais generosa possível. E Jesus está dizendo: é assim que Deus age com você, sem economia, sem cálculo, sem vou te dar o mínimo necessário. Deus dá de forma transbordante. Mas aqui vem algo importante. Esse dai de que Jesus fala não é só sobre dinheiro, não é só sobre coisas materiais, é sobre misericórdia, é sobre perdão, é sobre compaixão, é sobre dar ao outro aquilo que você também precisa receber. E talvez você esteja pensando: mas eu não tenho forças para dar nada agora, eu estou vazio, eu estou cansado, eu estou ferido. E é aqui que eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito: você não precisa dar o que não tem, você não precisa perdoar com uma perfeição que nem os santos tinham, você não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Receber é um gesto tão sagrado quanto dar. Receber a misericórdia de Deus é dizer: entra, Senhor, entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que a minha casa interior esteja bagunçada, entra mesmo que eu não tenha nada bonito para te oferecer. E sabe o que acontece quando você deixa Deus entrar assim, sem cerimônia, sem vergonha? Ele não reclama da bagunça, Ele não aponta o dedo para o que está fora do lugar. Ele senta, fica e começa devagar a arrumar junto com você. O perdão não nasce do seu esforço, o recomeço não vem da sua vontade, a misericórdia não depende da sua perfeição. Tudo isso nasce de Deus. A mesma medida com que medis, vós medirão a vós. Então, se você medir a si mesmo com condenação, vai viver condenado. Mas se você se medir com a misericórdia de Deus, vai viver na liberdade. Não uma liberdade que nega a dor, mas uma liberdade que diz: a dor existe, mas ela não tem a última palavra. E aqui eu quero falar sobre algo que talvez você precise ouvir esta noite. Deus não dá misericórdia com conta-gotas, Ele dá misericórdia sobre misericórdia, graça sobre graça, uma camada sobre a outra, sem parar, sem cansar, sem cobrar de volta. Talvez você olhe para trás e veja só os erros, só os fracassos, só as vezes em que você julgou quando devia ter amado, só as vezes em que você condenou quando devia ter abraçado, só as vezes em que você se fechou quando alguém precisava de você. Mas eu te convido a olhar de novo, olhe com outros olhos,
Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquele dia em que você acordou sem vontade de nada e mesmo assim levantou tenha sido graça. Talvez aquele momento em que você segurou a língua quando queria explodir tenha sido graça. Talvez aquela noite em que você chorou sozinho, mas ainda assim disse: Deus, me ajuda mesmo sem sentir. Nada tenha sido a graça mais poderosa de todas. Não foi uma graça barulhenta, não foi uma graça que apareceu nos stories, não foi uma graça que alguém aplaudiu, foi a graça que sustentou, a graça que segurou, a graça que não deixou você desistir, mesmo quando tudo dentro de você dizia para desistir, a graça que te fez abrir os olhos mais uma manhã, a graça que te deu fome quando você achava que não queria mais nada, a graça que colocou uma pessoa no seu caminho que disse exatamente o que você precisava ouvir, exatamente na hora certa. Você não percebeu, era Deus. Em cada detalhe, em cada respiração, em cada segundo que você continuou de pé, era Ele, medindo para você com a medida mais generosa que existe, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. É assim que Deus tem cuidado de você. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando você acha que Ele esqueceu, mesmo quando o silêncio parece maior que a presença, Ele está ali medindo com a medida da misericórdia, sempre. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense na quaresma inteira como um grande projeto de mudança. Não se cobre para ser uma pessoa diferente amanhã. Não prometa o que você não sabe se vai conseguir cumprir. Só faça isso, feche os olhos, se puder, coloque a mão no peito e diga, com as palavras que tiver, mesmo que saiam tortas, mesmo que saiam tremendo, mesmo que saiam em silêncio: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo de julgar e de ser julgado, entra na minha dificuldade de perdoar, entra na minha vergonha, entra na minha raiva que eu não sei o que fazer com ela, entra nos meus olhos que medem os outros com dureza, entra no meu coração que se condena todo dia. Senhor, sê misericordioso comigo e me ensina a ser misericordioso também. Não amanhã, hoje, agora, do jeito que eu consigo. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é o começo de tudo. Você não precisa de palavras bonitas, não precisa de uma oração decorada, não precisa de um lugar especial. Deus te ouve aqui, agora, exatamente como você está. E para você que escreveu o seu nome nos comentários, saiba, Ele foi visto. Para você que está assistindo em silêncio, sem coragem de escrever nada, você também foi visto. O mesmo Deus que não julga, que não condena, que perdoa e que dá em medida transbordante, se Deus te vê agora, nesta segunda-feira, nesta quaresma, nesta noite, não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se hoje você não conseguiu perdoar alguém, tudo bem. Se hoje você se pegou julgando, tudo bem. Se hoje você sentiu raiva, ressentimento, cansaço da alma, tudo bem. Deus não espera que você seja perfeito para te amar. Ele te ama agora, com as suas mágoas, com as suas feridas, com os seus medos, com tudo aquilo que você esconde de todo mundo, mas que não consegue esconder dele, porque ele já sabe, e mesmo assim escolhe ficar. A mensagem do Evangelho de hoje é essa: a misericórdia de Deus é maior do que qualquer julgamento dos outros e o seu. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não é uma cobrança, é um caminho que começa não quando você consegue perdoar perfeitamente, mas quando você permite que Deus te perdoe primeiro. Agora, nos comentários, escreva o seu nome e uma intenção para esta semana de quaresma. Pode ser uma palavra só: paz, perdão, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem,
misericórdia. Cada nome que aparece aqui é uma oração, cada intenção é um grito que Deus ouve. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, alguém que está se julgando demais, alguém que está carregando uma culpa que não é mais dele, alguém que está sozinho nesta quaresma, compartilhe esse vídeo. Às vezes a misericórdia chega na vida de uma pessoa através de um link que alguém mandou no momento certo. Nós somos uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente. Uma família que reza junto, que chora junto, que recomeça junto. Uma família que não julga, que não condena, que escolhe a misericórdia mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando o mundo inteiro parece estar fazendo o contrário. Se você chegou até aqui, até o final deste evangelho, isso não foi por acaso, isso foi graça. A graça de Deus que te trouxe até aqui, porque Ele tinha algo para te dizer, e o que Ele disse hoje foi simples, mas poderoso. Eu não te julgo, eu não te condeno, eu te perdoo, e eu te dou, em medida transbordante, tudo aquilo que você precisa para continuar. Guarde essa palavra no coração esta semana. Quando alguém te julgar, lembre, Deus não te julga. Quando você se condenar, lembre, Deus não te condena. Quando a mágoa apertar, lembre, Deus já te perdoou primeiro. E amanhã estaremos aqui de novo, com uma nova palavra, com um novo evangelho, com a mesma presença de Deus que não desiste de nenhum de nós. Amanhã estaremos juntos novamente, e mais do que isso, Deus te espera. Ele te espera com a mesma misericórdia de sempre, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque é assim que Ele ama, é assim que Ele perdoa, é assim que Ele cuida de você. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera com braços abertos, com misericórdia infinita, sem julgamento, sem condenação, só amor,